A seguir, convidamos o colaborador da área de comunicação social espírita da FERGS, Guilherme Del Valle, para apresentar o painel Comunicando-se para Viver e Conviver Melhor. Guilherme Del Valle da Silva foi diretor da área de comunicação social espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no biênio de 2014-2015 incompletos. Foi diretor do Departamento de Comunicação Social Espírita do Conselho Regional Espírita da 12ª Região Federativa e da União Municipal Espírita de Viamão. Foi presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Viamão no biênio 2014-2015. Patrocinadora do 8º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Com vocês, Guilherme. Bom dia, gente. É uma alegria imensa de poder compartilhar desses momentos com todos. Apesar do frio, lá fora o calor, aquele ano sempre se faz presente, né, no abraço e no acolhimento dos amigos. E é especial esses momentos. E quando a gente faz oficinas de comunicação social, oficinas do expositor espírita, e a Tereca está aqui presente, lá de Santa Maria, a Terequinha, ela é a nossa coordenadora do setor do expositor espírita da FERGS. Então a gente pede desculpas para ela e para todo mundo, porque a recomendação quando a gente participa das oficinas é que a gente nunca fale da sua vida pessoal. Não dá exemplos pessoais, né? Mas hoje eu vou pedir para quebrar os protocolos um pouquinho. Que a gente tem que comentar algumas coisas do nosso coração. Não por servir como exemplo, como referência, né? Mas que estimule a gente a continuar nesse caminho. Porque o William, que é o nosso atual diretor da área, ele é arquivista. Então, dentro do processo de comunicação, nós guardarmos os registros é importante. E quando a gente fala em comunicação social espírita desta instituição, desta casa, ela tem uma profunda relação com o nosso coração. Porque foi em 2010, a época em que a Beth era presidente da FERGS, o Gabriel, nosso atual presidente, ele era o diretor da área de comunicação social espírita. E foi num encontro de comunicação, a Virgínia estava presente, a Dionara, entre outros tantos, e ver tantos amigos aqui é tão bom. Foi o nosso primeiro evento que a gente participou na FERGS. Surgiu uma amizade com o Gabriel. A partir daí nós começamos a desenvolver trabalhos na federação. Participamos do 6º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro evento federativo. E nesse processo ele convidou a gente para ser o vice-diretor da área, depois o diretor da área. O William foi o vice-diretor, hoje é o diretor. Então nesse processo de liderança, de formação de liderança, a área de comunicação, quesito 10, né? Nesse quesito está nota 10. E nessa construção, nesse processo, principalmente no segundo e no terceiro encontro de comunicação, em 2010 e 2011, a Beth trouxe a figura do Mendes presente. E antes desse congresso, em 2011, buscando espalhar a divulgação do congresso em vários veículos de comunicação, e para já dar a introdução ao nosso assunto aqui de hoje, nós tivemos a oportunidade de divulgar o 8º Congresso na TV, o 6º Congresso na TV. E a gente quer compartilhar com vocês como é que foi. Alguns já devem ter visto no YouTube, mas para a gente esquentar um pouquinho mais e recordar, a gente vai compartilhar com vocês como é que foi esse momento, tá? Will, apaga a luz para nós, por favor. E Cris, aumenta o som. 26 de agosto de 2011, nosso congresso foi em outubro. Hoje nós estamos falando aqui no Jatar sobre espiritismo. Você acredita na vida depois da morte, em reencarnação, comunicação entre mortos e vivos? Para esclarecer algumas dúvidas de quem tem curiosidade sobre o assunto, está conosco a presidente da Federação Espírita, Maria Elizabeth Barbieri. Participe. Quando a senhora chegou aqui hoje, eu lhe perguntei se a senhora tinha visto algum espírito por aqui. E a senhora me disse que sim. Sim, os espíritos estão entre nós, mas o que me chamou a atenção foi ter sido recebida aqui pelo nosso querido Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro, que foi comentarista do nosso Jornal do Almoço por muitos anos. Aqui, inclusive, nós temos uma foto dele. Ele continua aqui conosco nesse momento? Sim, e ele fala algo muito interessante, inclusive para os colegas. Lembrem que as palavras de vocês modificam vidas, entram nos lares, redirecionam sentimentos e molduram muitas vezes as decisões das criaturas.
Olha que bonito. Essa foi a mensagem que ele está mandando para a gente nesse momento. O comunicador precisa saber disto. Ele é alguém que muitas vezes conduz vidas numa ou noutra direção. Maria Elizabeth, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e ter nos prestado esses esclarecimentos sobre o Espiritismo. Ela vai estar participando. A participação foi bem mais longa no programa, né, gente? A gente só colheu este momentinho, porque nesse mesmo período nós tivemos o nosso encontro estadual de comunicação e tivemos essa mensagem, na qual a gente faz a introdução da nossa fala, e que nós utilizamos muito nas reuniões regionais de 2014, que o Mendes traz essa mensagem. Divulgador. Sei do valor da ousadia, do sonho alado na busca de novos espaços da veiculação da mensagem. Duca. Que belo exercício a gente tenta, né? A ousadia, amigos, em buscar novos espaços. A alma do divulgador é muito mais a do jovem enamorado do que a do cônjuge lúcido e cauteloso. Ama com encantamento o móvel do teu afeto maior, a arte de divulgar. O coração do comunicador é apaixonado. É como Francisco de Assis. É uma cotovia cantando as alegrias de Deus ao mundo. É sempre jovem o coração de quem espalha mancheias a informação, fazendo-a fertilizar mentes e extravasar os sentimentos dos recipientes das vidas que ilumina. Vai em frente. Se montou no cavalo, não desencilha. Se subiu da cruz, não desce. Assumiu a tarefa, vai até o fim. Acaba ela quando morrer. Quando não tiver mais forças. Essa é a lição da cruz do Cristo. Ser fiel até o fim. Sonha. Sonha. Imagina, cria primeiro na mente, no pensamento, a fim de depois poder materializar. Arroja-te. Busca as mãos hábeis a abrirem caminho para novos rumos. Buscar na juventude, amigos, hoje na Casa Espírita. O conhecimento da tecnologia aliado à prudência e experiência doutrinária dos mais antigos, a fim de somar esforços e conquistar o mundo. Busca mãos hábeis a abrirem caminhos novos. E nós lembramos, dando continuidade, olhando esse mapa, alguns já devem conhecer, esse mapa traz as viagens de Paulo de Tarso, escolhido pelo próprio Cristo, a fim de levar sua mensagem a um cunho mais universal. E dentro das viagens de Paulo, a gente tem que tentar entender o contexto, e fica a dica, quando nós começamos os nossos trabalhos aqui na Federativa, a Beth nos disse assim uma vez: Gui, me chamam carinhosamente de Gui. Então quem não me conhece pode chamar de Gui, tá bom? Gui, quer conhecer o trabalho federativo e a proposta de comunicação? Quer entender um pouco a unificação? Leia Paulo Estevão no mínimo uma vez por ano. Desde 2010 até agora, só o ano passado foi o ano que eu não li Paulo Estevão. E foi o ano que eu mais dei cabeçada. Porque, pessoal, se inspirar na figura deste cavalheiro é entender um dos modelos que nós temos, uma das referências de comunicação, todo o seu processo de transformação. O tempo no deserto, o lar onde ele nasce, onde ele estuda, as primeiras pregações falhas que ele tem, até realmente se tornar o apóstolo da gentilidade. Interessante que esse mapa, ele é, como é baseado no Novo Testamento, ele está um pouco incompleto, né? Mas Paulo Estevão, a obra psicografada pelo Chico, diz que Paulo foi até a Espanha. Então, se a gente fosse fazer um mapa da obra Paulo Estevão, a Claudinha, que é da área de comunicação, ela pode fazer isso pra gente, né? Né, Claudinha? Da diagramação. Paulo foi até a Espanha e teve que voltar porque Pedro João, agora não me lembro, ficou doente e ele teve que voltar. Toda essa área onde Paulo caminhou, andou, perambulou, era onde o judaísmo se manifestava. Então, no plano de comunicação de Jesus, isso é importante falar, primeiro preparou a terra com o judaísmo. Depois, dentro desse plano, ele dizia: cidade que tem sinagoga tem que ter igreja do caminho. Todas as cidades que Paulo percorreu, a primeira revelação já estava fundamentada. E o passo dele era da continuidade. Se você olha, era a mesma região. Só que o receio dos discípulos, na época dos apóstolos,
era que se o judaísmo entrasse muito no cristianismo, Jesus ia virar mais um profeta. Então Paulo, um pouco austero, diz: então eu vou pregar para os gentios. Porque aí haverá universalidade. E ele começa então a desenvolver o plano de comunicação. Até a palavra cristão surge, o Lucas. Para deixar bem registrada a nossa marca, né? Era o pessoal do caminho. Lucas diz: cristão, vai afinar melhor com a nossa proposta, com a nossa identidade. Só que Paulo acaba fundando muitas instituições, muitas casas espíritas, muitas igrejas, e acaba não dando conta. Porque as suas viagens tinham o objetivo de difusão, de implantação, de estruturação de trabalho, mas também de sustentabilidade. Vamos ler a segunda viagem de Paulo, foi só para conseguir dinheiro para a igreja de Jerusalém. Era a igreja maior, que atendia muitas pessoas. E ela estava mal de recursos, estava sendo perseguida. Paulo, então, eu vou voltar às igrejas que já foram fundadas e vou pedir recursos. Imagina se ele tivesse a campanha dos sócios contribuintes, vídeo modalidades do YouTube da Félix. Se ele tivesse o ônibus da Félix. Esse cara ia percorrer, ia atravessar o Atlântico a nado, de costa. Entender a proposta da unificação, da divulgação e a comunicação na sustentabilidade? Só que como ele criou muitas instituições, Paulo não conseguiu dar conta. Então um dia, querendo desenvolver a proposta do trabalho, sem ter ferramentas, instrumentos para conseguir atender todo mundo que procurava ele, desde lá de Antioquia, da Pisídia, lá no outro lado, ele então começa a chorar. E quem que aparece para ele? O próprio Cristo. E diz: Paulo, não te aflijas. É natural não conseguir dar conta de atender todos pessoalmente. Te desdobrar. Então utiliza os poderes do Espírito, Paulo. Porque a palavra também carrega força. Então eu vou aproximar Estevão de ti. Isso tudo aqui é para comunicação, tá, gente? É só a introdução que eu estou fazendo. Vou aproximar Estevão, o Espírito, de ti, e ele vai dizer, vai te repassar tudo que eu vou instruir. E daí Paulo começa a redigir as epístolas. Só que daí a gente vai falar depois sobre ruído na comunicação. O vulgo telefone sem fio. Às vezes você faz uma reunião com 4 pessoas, né, gente? Sai tudo torto as ideias. Paulo passou para Estevão, quer dizer, Jesus passou para Estevão as orientações. Estevão passa para Jesus, para Paulo, e Paulo passa para os escribas, porque o Paulo não psicografou carta, ele não escrevia, ele ditava. E as pessoas do lado dele que anotavam. Olha mais uma sabedoria do apóstolo. Não trabalhar sozinho nunca. Trabalha em equipe. Por que ele resolveu ditar as mensagens em companheiros? Ele falava: porque se me faltar inspiração, o Espírito Santo poderá se manifestar por algum daqueles que estão comigo. Nós não somos donos da verdade. O trabalho, principalmente de comunicação, é coletivo. Quem está se isolando, sinal amarelo, gente. Deve ter alguma coisa errada aqui dentro. Vamos ler lá. Lei de Sociedade, Leis Morais e Saúde Mental, do Sérgio Lopes. A pessoa que está se afastando do convívio pode ser sinal de uma instalação de uma doença mental. Depressão, isolamento, entre outras, né? Então Paulo começa a redigir as epístolas e começa a enviar essas cartas a fim de mandar suas orientações. E dentro desse processo de comunicação, como é que não se perdeu a mensagem? Como é que Jesus passa para Estevão, passa para Paulo, Paulo para os outros e manda ainda na ponta, esperando ser interpretado? O telefone sem fio aqui funciona bem, né? A rádio corredor funciona bem. Às vezes na casa espírita a rádio corredor ela funciona de uma forma mais equivocada. E nesse processo então de união dos nossos trabalhos, no livro dos médiuns nós temos a referência. Esses grupos correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já
formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. O trabalho continua. Jesus transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil. É a terceira fase. Chico Xavier disse certa feita, e aqui não é para orgulho ou vaidade, né, gente? Para envaidecer. Se o Brasil é a árvore do Evangelho, o Rio Grande do Sul é a raiz. Quem sabe a gente entenda por que saem tantas campanhas do Rio Grande do Sul. Da área da família, da área da infância e juventude, do ESD. O que representa a raiz? Então o trabalho aqui tem que continuar, de visitações. E, nesse mapa, o Cris está colocando aqui, Cris, nesse mapa nós temos novo formato da divisão do movimento espírita, né? Entre uniões, em conselhos e agora entre polos, a fim de facilitar essa interação, essa visitação e que a mensagem celeste do Cristo chegue lá na ponta da forma mais pura e mais sincera possível para a realização das nossas atividades. Nós vamos falar então de comunicação, pessoal. Vamos falar das questões mais técnicas. Definição de comunicação lá na obra Essência da Comunicação, do Alírio de Cerqueira Filho. Comunicação é o processo pelo qual acontece a transferência de informação de uma pessoa para outra pessoa, permitindo que haja compreensão daquilo que foi expressado. Comunicação é diferente de informação. Informar é diferente de comunicar. Então a gente vai trabalhar esses dois conceitos. Porque na comunicação você tem ideia de que? De compreensão. Tem que haver, a pessoa tem que se apropriar daquilo que foi informado. Tem que encontrar eco para se tornar comum. Conceitos. Dentro da comunicação, o dado é o registro guardado a respeito de determinada ocorrência. Informação é um conjunto de dados que possui significado. Já a comunicação é a transmissão de informação de uma pessoa para outra, é tornar comum. Vamos, por exemplo, verificar que na região tem um alto número de suicídio. Levanta a estatística, isso é dado, pesquisador William, certo? Você faz um conjunto de dados, com um raciocínio lógico estruturado, é informação. Daí o processo de comunicação é o que? É o tornar comum. Nós vamos adiante. Dentro do nosso público-alvo, para que ocorra a comunicação. Nosso trabalho... Essa lâmina é antiga, gente. Olha... Essa é antiga. Nosso público-alvo é o trabalhador espírita, ou seja, nós temos que falar da nossa comunicação interna. Podemos até citar um pouco de endomarketing, né? Alguns gostam de usar essa expressão. É a comunicação para o trabalhador entre as casas espíritas e dentro da casa espírita. O público espírita é aquele frequentador da casa espírita. A mensagem que eu direciono a um grupo não pode, às vezes, ter o mesmo aprofundamento do outro. Fui fazer uma palestra no Vinha de Luz de Gravataí ontem, aniversário da casa. Transição planetária. Quando tu vai fazer uma palestra numa casa espírita, tu pergunta qual é o público. Porque se é um público de grupos de estudo, você pode aprofundar no assunto. Para um grupo leigo, de pessoas que estão chegando a primeira vez na casa, se você vai falar muito em exilados de capela e que vieram não sei da onde, isso aí a pessoa já olha meio assim, sabe? Ixi, essas coisas fantasiosas. Então tu tem que ter um jeito de abordagem diferente. Então a mensagem que tu destina ao público é fundamental, a linguagem e a forma que você vai utilizar. E depois a sociedade. Daí a divulgação em massa para o público não espírita, o sair das quatro paredes da casa espírita, né? No nosso manual, nossa orientação à comunicação social espírita, diz que não há objetivo de converter. Aqui a Natália vai me ajudar. E às vezes a gente fala, não, o objetivo não é converter as pessoas ao espiritismo, é apresentar uma proposta nova. Paulo utiliza a palavra conversão. Persuasão. É trazer para o coração da pessoa a verdade do espiritismo. Sim, é a terceira revelação de Deus. É a doutrina mais profunda que nós temos para desvendar as questões da alma.
Só que o converter nesse sentido de orientação à comunicação social não é o objetivo aquele de você forçar, impor, mas é sim o objetivo de aproximar. Então a linguagem para o público não espírita tem que ter um cuidado mais profundo, né? Mais conceitos de comunicação. O emissor é aquele que deseja comunicar um pensamento ou sentimento expondo as suas ideias, crenças e valores. Ou seja, a pessoa quer emitir, quer comunicar alguma coisa, e o receptor ou interlocutor é o que vai receber a mensagem. Por exemplo, aqui nesse momento eu estou sendo o emissor. E nós não temos só um receptor, nós temos vários receptores. Até pela internet. A Silvana lá em Gravataí está nos assistindo, o Porto está nos assistindo, o pessoal de Santo Ângelo e o mundo inteiro, né? Onde tiver internet, até outros planetas estão nos assistindo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sim. Certo? A gente vai se soltando, gente. A gente vai esquentando, a inspiração vai vindo, a gente vai ficando solto até demais. Mensagem. Mensagem é o pensamento ou sentimento a ser transmitido, né? A codificação do pensamento a fim de que você possa transmiti-lo. Interessante, a mensagem, o exemplo que a gente traz, é a luva da mão. A mão é o pensamento, a mensagem é a luva, ela que vai revestir, ela que vai traduzir o pensamento. A metamensagem é como se fala, o nosso corpo, principalmente a face, fala juntamente com as expressões verbais. Nós chamamos metamensagem. Por exemplo, vamos perguntar, Guilherme, tomou café? Eu não falei nada, vocês conseguiram entender o que eu fiz, né? Tá com fome? Daí a Claudete fala o sinal, Gui, já vai ter café daqui a pouco, calma. Daí ela usa a comunicação verbal. A comunicação verbal, ela traduz o pensamento. O pensamento. A metamensagem é sentimento. Essa você não engana. Pode chegar na pessoa, tu tá bem? Não, tô bem. Ela tá falando, tô bem, com a boca. Mas o corpo tá todo dizendo assim, ah, vida cruel. Ó vida, ó céus, ó azar. O corpo está dizendo uma coisa, a boca está dizendo outra. Então, verbal é pensamento. Físico é o sentimento. Esse você não engana. Feedback. A reação e o retorno que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem. Então, feedback ele não é só o retorno verbal, gente. O pessoal acha que feedback é o retorno, a resposta. Não é só isso. É a resposta da metamensagem também. Qual é o impacto que gerou a minha mensagem na pessoa? Como é que ela está reagindo? Quais sentimentos provocou nela? Tudo isso é feedback. Então, quando a gente fala uma coisa, a gente tem que analisar esse aspecto também. E o último, dentro do processo da comunicação, é o ruído. São os fatores que podem distorcer uma mensagem. O boato é um exemplo de comunicação distorcida. Ruído é tudo que pode interferir para que a mensagem não chegue até o receptor de uma forma clara. Você está no telefone, vou ligar para o Gabriel, ele não consegue entender a mensagem. Ou entendeu equivocado. Houve um ruído. Ele pode ser físico, no aparelho, sintonizou mal, né? Ou então um problema até biológico, é físico. Mas também tem um ruído emocional. A pessoa já não está muito legal. Você vai traduzir uma mensagem, vai transmitir a mensagem para ela. Se ela já é uma pessoa, está num processo de sofrimento, ela já olha a mensagem com aquela ótica sofrida. Isso já dá margem para uma má interpretação e houver a distorção da mensagem. Só que a gente pode falar de uma outra, e aí entra o espiritismo, gente. Que são as influências espirituais. As influências espirituais, principalmente dos nossos pensamentos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, na introdução, Emmanuel diz que a todo momento nós estamos sendo bombardeados, sem cultura de violência, mas bombardeados por raios e informações de todo mundo, de todo o universo. E nós vamos ler no livro Nova Mensagem de Humberto de Campos pelo Chico, que na Terra nós já recebemos informações de Marte.
na Califórnia, perto da Segunda Guerra, aparelhos registravam informação vinda de Marte. Qual é a meta-mensagem do nosso planeta, fluidicamente falando, para os outros orbes? Vamos falar de sustentabilidade agora, espiritual. Diz na obra que Marte, por ser um mundo mais evoluído, eles olham a Terra é avermelhada. Qual é a meta-mensagem da Terra? O que ela está representando? Agora já está alaranjada, né, Beth? Com esses... Tudo evolui. O Gabriel disse que tudo evolui do vermelho até o azul. Concorda, Chico? Isso aí, Souza, não, né? E nessa mensagem, nessa figura que nós temos, lá do Projeto Imagem, dos companheiros, fazem um trabalho belíssimo, né? Para contribuir na nossa didática. Traz que no livro Voltei, do irmão Jacó, que foi trabalhador do nosso movimento espírita brasileiro, né? Logo que ele desencarna, ele vai visitar o Chico em Pedro Leopoldo. Ele já chega, com todo respeito, o companheiro, né? Mas chega querendo inflar peito e querendo mandar mensagem. Eu quero mandar uma mensagem. E o Emmanuel diz, companheiro, nosso objetivo não é só lançar informação. Tem todo um planejamento. E ele percebe, então, que dentro da reunião mediúnica, aqueles espíritos que iam para receber a orientação, eles projetavam em direção ao grupo mediúnico muita matéria cinzenta, fluidos mais densos, e que os benfeitores amigos tinham que fazer uma proteção fluídica, e quando os fluidos chegavam até ali, eles se desfaziam para não afetar os médiuns. Isso é comunicação. Quando você vai fazer um trabalho de divulgação, se você não estiver bem sintonizado, qual é a influência que você está recebendo? A influência fluídica. Ou então, se nós formos falar na metamensagem, e aqui a gente divulga para vocês o livro Psicosfera, fica a dica, gente. Aqui a gente não fala só de propaganda, a gente fala que a gente consome. Eu sou consumidor das obras. E ela nos ajuda a fortalecer, a sedimentar o nosso conhecimento doutrinário nesses trabalhos. Principalmente quando a gente fala dessa questão de metamensagem. Tem no livro Mensageiro, quando André Luiz está lá no grupo dos mensageiros, que são dos divulgadores no mundo espiritual, daí o mentor do André Luiz, o André Luiz e o Vicente, o mentor diz assim para ele, bem, eu vou ter que sair rapidinho, mas mantenham-se em conversa edificante. Por favor. Não destoa. O mentor sai, ele olha para o Vicente, e se eu não quiser manter conversa edificante, o que acontece? Ele diz, uma névoa cinza vai tomar a frente do teu rosto e tu vai te tornar uma pessoa desagradável ao ambiente. Quando a gente fala coisas mundanas, a nossa psicosfera acaba se contaminando. E a nossa metamensagem espiritual, nós acabamos transmitindo os nossos sentimentos. Porque fluido, a aura, a química espiritual é através do sentimento, não pensamento. Mas vamos indo. Esse processo de comunicação, então, envolve a interação. A gente trouxe esse gráfico, essa tabelinha aqui só para a gente ver melhor, né? O emissor, então, vai receber os dados e a informação e vai pensar, bom, preciso comunicar isso. Vai codificar esse pensamento na estruturação de uma mensagem. E o meio é o veículo, né, que ele vai utilizar para chegar até o receptor. Só que dentro desse processo, você tem que cuidar para ver se o receptor vai conseguir decodificar a mensagem da forma mais pura, como saiu da fonte. A fonte é o emissor. Depois, então, vem a resposta, o feedback, né? Primeira resposta que vai se caracterizar no feedback. E dentro desse processo todo, pode ocorrer o ruído. Tanto na emissão da mensagem, quanto no feedback. E a gente vai fazer um breve estudo de caso. Esperar alguém que quer tirar retrato da... Retrato? Provas da reencarnação. Tá, gente? Esse material vai estar disponível no nosso Google Drive depois, tá? A gente vai disponibilizar tudo isso. Mas se quiser tirar retrato, pode tirar. Vamos lá, estudo de caso. Miriam estava com dificuldade em conciliar os horários para ir ao centro espírita. Trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. Alegava não ter tempo para fazer o evangelho no lar.
com esse conjunto de fatores, as influências espirituais negativas se fizeram presente. É a realidade de muitos de nós. Trabalha durante o dia, estuda à noite e não tem tempo, às vezes, pelas tarefas de conseguir o centro espírita. Mas quando ela diz que alega não ter tempo para fazer o evangelho no lar, é sinal que aí o desânimo já pegou. Porque 15 minutinhos de uma semana para você fazer o evangelho a gente tem. Mas dentro desse contexto, então, apresenta que a companheira já estava bem fragilizada. Dormiu mal certa noite e antes de sair para as tarefas diárias, brigou com o marido. O texto original ele era mais dramático, eu dei uma enxugada nele, tá? Ao chegar ao trabalho, leu o seguinte e-mail do supervisor. Olha só, o contexto que ela está inserida, né? Toda fragilizada. Dela veio o e-mail. Miriam, você não cansa de nos surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Atenciosamente, fulano de tal. Vamos ler essa mensagem? Miriam, você não cansa de nos surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Tranquilo? Muito bem. Ao conciliar o seu contexto físico, ela estava cansada pela correria do dia a dia. Social, a relação com o marido e também o seu meio, né, acadêmico, enfim. Emocional e espiritual, porque ela estava sofrendo influências negativas. Miriam decodifica, ou seja, interpreta o cuidado da hermenêutica, a mensagem da seguinte forma. Eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Às vezes a gente vê isso, né, gente? É sempre preciso melhorar, melhorar e melhorar. E ainda dizem que tenho que dar mais atenção ao que sugiro. Houve algum ruído? E como feedback, ela escreveu o e-mail respondendo. Olha só o e-mail que ela responde, né? Porque às vezes tu engole sapo e mata no peito. Ela quer se responder. Infelizmente, não consegui atender às expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. Quando chega isso no supervisor, ele começa a se questionar. Será que a linguagem utilizada por ele foi clara? Será que ele na hora de escrever ele não colocou alguma coisa que poderia ser mal interpretado? Ou então, será que o meio veículo ou mídia, né, não foi adequado, e eu deveria ter conversado com ela pessoalmente? Dependendo da conversa, não é melhor ter conversa pessoal ao invés de e-mail ou WhatsApp? Será que Miriam está com algum problema? Será que ela está com algum problema? Tu vê uma pessoa te responder assim, hein, a Claudete, nossa gerente administrativa. Chega feliz e faceira no final de semana bom, segunda-feira, manda um e-mail e vem uma resposta assim, você olha, puxa vida, o companheiro não está bem. Não pode estar bem. Se ela tivesse com ela pessoalmente, só pela meta-mensagem tu já via, né? Alguns companheiros tu vê só de olhar que a pessoa não está legal. Só que dentro dessa proposta a gente pode avaliar que a linguagem do nosso supervisor também poderia ter sido um pouquinho mais cuidadosa. Porque ele diz assim, ó, Miriam, você não cansa de nos surpreender. Surpreender não necessariamente é positivo. Não cansa de surpreender positivamente. Porque tu não sabe se a pessoa está bem ou mal. Se ela está mal, ela vai olhar isso com maus olhos. Está me surpreendendo, sinal que eu estou sendo negativo. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida. Olha só, vou dar mais atenção, senão tu está fazendo tanta coisa ruim que eu vou ter que ficar em cima de ti. É o seu relatório. Será que a linguagem dele foi realmente... A gente pode dar margem a uma interpretação não real. Dentro do processo da comunicação no meio espírita, a gente percebe muito bem, tem um projeto Espiritizar lá do Mato Grosso, que o pessoal teve aqui até no nosso mês de aniversário da Federativa, e eles trabalham a tríade da Joana de Ângeles, trazida pelo Divaldo, que fala sobre qualificar, humanizar e espiritizar ações para o nosso movimento espírita. E a gente tenta trazer essa proposta dentro da comunicação social espírita.
Então há uma proposta de qualificação. Qual é essa qualificação? É adquirir competências essenciais típicas das finalidades que vamos exercer na vida prática. A grosso modo é saber fazer. Está ligado um pouco à parte operacional. Mas quando a gente fala em meio espírita, não é só o técnico operacional, também tem a questão doutrinária. Vamos ver, por exemplo, ligado à área de comunicação, orientação à comunicação social espírita, nós temos as nossas diretrizes evangélico-doutrinárias, são 8. Então, dentro do alinhamento entre técnica e doutrinária, as 8 diretrizes vai ser o ponto comum, vai ser a interface. Nós temos que respeitar essas 8 diretrizes, que só elas dão uma oficina completa. Uma oficina de 3 horas que nós podemos oferecer para o movimento espírita, que nós oferecemos, melhor dizendo. E aqui nós já trazemos uma campanha também, gente. Vamos largar isso, tá? Estude orientação à comunicação social espírita. Não só os agentes de comunicação do movimento espírita. Todos os grupos das casas espíritas devem trabalhar essas questões. Todos. Como é que eu vou ser um bom atendente fraterno se eu não sei me comunicar? A principal falha dos nossos trabalhos, vou dizer, os desafios a serem vencidos, as nossas dificuldades em qualquer setor do movimento espírita, a comunicação está associada. Todos, gente. Como é que eu vou fazer um bom trabalho na recepção se eu não consigo me comunicar? Como é que eu vou ser unificador, um agente de unificação, se eu não sou um bom comunicador? Então, dentro dos grupos de diretoria, além de estudar a orientação aos órgãos de unificação, o roxinho, o azulzinho, uma orientação, a apostila, o opúsculo, nós recomendamos o estudo profundo da orientação à comunicação social espírita. Certo? E também vem o conhecimento técnico. Conhecimento técnico, a gente fala dos veículos, os meios de comunicação. Cada um deles apresenta características peculiares, vantagens e limitações. Nós temos que conhecer cada um deles para saber qual o recurso que a gente pode tirar. Vou trazer alguns deles só, os mais usados no nosso meio, para que a gente possa tentar entender. Então, todo esse material está na orientação à comunicação social, ensinando a questão doutrinária e a parte técnica, o saber fazer. Trazemos uma TV e a Web TV. Web TV hoje, nós temos no YouTube como referência de plataforma gratuita, né, para a gente utilizar, que ela gera receita para o movimento espírita, gente. Nós temos conhecidos amigos que não são espíritas, mas eles vivem de vídeos de YouTube. Só disso, a profissão deles é essa. Porque você monetiza o vídeo e o YouTube e o Google começam a te pagar. Quando você vê aqueles banners ali, a pessoa clica no banner e gera receita. Daí tem toda uma estrutura. A gente pode até conversar sobre isso depois, tá? Tem todo um cuidado que tem que ter sobre isso. Mas é uma forma de sustentabilidade da área. Cuidando da parte doutrinária, das 8 diretrizes. Porque aquilo é uma forma de patrocínio. Não adianta tirar receita para casa se o conteúdo da divulgação do patrocínio não fecha com a proposta doutrinária. Vou colocar um vídeo no YouTube, mas aparece a divulgação de uma bebida alcoólica. É melhor não ter, então. Mas é uma possibilidade que nós temos. Existem rádio, web rádio, internet. Quando a gente fala internet, né, falamos em portal, chats, transmissão de eventos, etc. O cinema, inclusive cinedebates. Nosso Lar, amigos, foi o filme mais caro feito em produção nacional. E é o segundo maior recordista de bilheteria de filme brasileiro. A repercussão que teve quando esse filme percorreu o Brasil e o mundo. E dentro dessa proposta de divulgação, nós podemos fazer cinedebates na Casa Espírita. Pegar um trecho de um filme que fecha com uma proposta doutrinária, não necessariamente filme espírita, mas filme que tem um cunho que você possa aproveitar. Eu me lembro uma vez o Gabriel, a gente foi fazer uma oficina de comunicação com os jovens, e ele pegou um filme Os Vingadores. Ele disse: Guilherme, vamos fazer sobre os Vingadores. E eu, Gabriel do céu, a gente vai colocar os Vingadores, é uma matança, um tiro e raio e coisas loucas. É da Beth, olha a Beth, viu?
Nossa, e ele conseguiu achar um trecho do filme em que você consegue trabalhar um contexto profundamente moral, estimulando os jovens, aproximando eles. E foi fantástico. Então você trabalhar no Cine Debate, e existe no Orientação à Comunicação uma lista de filmes que você pode trabalhar. Aqui nós tivemos já alguns e teremos mais durante o ano, que é o encontro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. O Durgante geralmente usa isso, né? Você coloca um vídeo e alguns debatedores vão trazendo as questões do vídeo. Conferências e palestras públicas em ambientes espíritas e não espíritas. Fazer palestras na Câmara de Vereadores do município, no Ministério Público, podendo fazer em eventos interreligiosos, companheiros fazem junto com a maçonaria, espiritismo na praça, caminhadas espíritas, sair das 4 paredes da casa. Folheto, folder, divulgação, né, impressa. Alto-falante, algumas cidades ainda têm alto-falantes. Eu sou de Viamão, ainda Viamão tem carro de som. Aqui não tem em Porto Alegre, é proibido, mas lá em Viamão tem. Pode colocar uma mensagem no carro de som? Até pode, só cuida dos aspectos doutrinários, né? Divulgar uma palestra, uma atividade, um evento de unificação é lindo. Mas não vai colocar, né? Venham, venham tomar passe, liquida de obsessões. É o cuidado da formada da linguagem. Existem cidades do interior ainda que a rádio principal da cidade é aquelas alto-falantes na frente da igreja. Então, é um recurso que nós podemos inserir no movimento espírita. Biblioteca, ou então posto de empréstimo de livros, tem que cuidar das questões legais, né? Quando tem a biblioteca, professor do IFRS, de técnico em biblioteconomia, tem que cuidar dos aspectos legais, ter um profissional da área, ou então você muda o formato da proposta de trabalho, né? Sala de livros. Tem a nossa livraria, o Clube do Livro, jornal e boletim informativo. Aqui também tem essa proposta. Jornal, gente, tem que ter responsável técnico. Tem que assinar. Boletim informativo dizem que não, né, Glória? Certo? Temos um boletim informativo na região, né? Busdor, esse é fantástico. Você colocar propaganda de eventos ou mensagens espíritas atrás dos ônibus, que baita divulgação, né? Circula por toda a cidade, está lá. Livraria Francisco Spinelli. E em Terequim, em Santa Maria, temos um outdoor, né? Lindo também, te mandou a foto, um outdoor em cima de um prédio. Conheça Kardec, das obras básicas. Então, Busdor, cartazes, aqui tem o Duca, a Claudinha, que elabora uns cartazes belíssimos, gente. Um catálogo, por exemplo, nós temos dos nossos livros da editora que a gente pode compartilhar nas casas espíritas. Display vertical de balcão, esse é um pouquinho complicado de falar assim, de conceituar, mas quando você vai, por exemplo, numa loja e você vê aquelas propagandas de cartão de crédito que fica assim, sabe? Ou então vai numa farmácia e você vê aqueles pombais assim com as medicações, aquilo é um displayzinho, um display. E ali você pode utilizar ele para divulgação, tá? Vertical de balcão. Blog. Redes sociais, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram. Interessante, gente. Fez? Não tinha, ó o Gabi. Gente, uma questão, é importante falar isso, tá? O Facebook, ele ainda é uma das principais ferramentas de divulgação que nós temos, tem um alcance maravilhoso. Mas a gente tem que pensar sempre em se atualizar, assim como o Orkut caiu em desuso, né? O Facebook já começou a descer um pouco a linha. Ele já começou a descer. Claudete, foi no Senac, que teve um professor do Senac, e a Claudinha também, que ele disse... O Facebook hoje, entre os jovens, ele não é nem ele é a 4ª maior rede social a ser utilizada. Entre os jovens. Então, onde é que o nosso público está? Eu estou dele mandar um evento para jovem no Facebook. Tudo bem, vai ter um alcance. Mas será que não é necessário também visar outros veículos? Hoje o preferido é o WhatsApp e o Snapchat.
Eu nem sei o que é o Snapchat. O que eu quero dizer, eu não tenho. Mas eu sei que existe. Ó, tá no Instagram da Natália, nossa palestra aqui já tá. O Facebook é o quarto. Tá entre Snapchat e WhatsApp. Instagram? Olha lá, Claudinha me corrigiu. Vamos fazer. A Bárbara é especialista em redes sociais. Vamos lá, gente. Vamos só seguir porque o tempo voou. Segunda, processo de humanizar. Realizar ações para se conhecer, refletir, sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus. Redivivo pela doutrina espírita em nossas vidas, de modo que possamos conhecer as leis divinas naturais para amá-las e vivenciá-las em nosso dia a dia. Está ligado ao autoconhecimento. E aqui a gente tem que falar de coração. A pergunta que mais nos chama a atenção de Livro dos Espíritos ainda hoje é esta aqui. 919A. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, primeiro tu estuda a pergunta, né? Processa bem a pergunta, depois tu vê a resposta. Olha o que Kardec diz. Qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? É o mais eficaz. E prático. Então chega o Guilherme na casa espírita e chega assim. Alguém para o Guilherme na casa espírita. Guilherme, eu quero me melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero resistir às tentações da matéria. À atração do mal. Qual é o meio prático mais eficaz que eu tenho para conseguir isso? Você vai dizer, toma passe. Faz evangelho no lar. Estuda o espiritismo. Faça caridade. Mas o mais prático deles, de acordo com os espíritos, é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Ah, Guilherme, não é fora da caridade nossa salvação. Doutrinário, por favor, me interpretem bem o que eu quero dizer. Né? Não estou dizendo que não tem que tomar passe, não indicar ninguém para... Não é isso. Mas se você promover essa ação sem trazer um convite ao autoconhecimento, é uma fé cega. É só prática. Não encontra eco. Não encontra eco. Porque se você faz a caridade sem estar ligado ao autoconhecimento, é uma caridade egocêntrica. É aquela pessoa que diz, eu vou na casa espírita para ajudar os pobres. Pobre de ti. Quando a gente faz esse processo de estudo do espiritismo, falando uma linguagem de comunicação, a lente da câmera tem que estar voltada para dentro, gente. É aqui primeiro. Os mansos herdarão a terra. Quais os níveis de terra? O interno, seja manso, te controla, e a terra, mundo físico. Vai fazer a caridade, chega, eu vou fazer a caridade para ajudar os pobres. Uma pessoa que tem uma visão de autoconhecimento diz, não, eu não vou lá ajudar os pobres. Eu sou o necessitado, eu sou o favelado emocional. Sou frágil, que preciso desse trabalho a fim de continuar em pé. Autoconhecimento é fundamental, gente. É a nossa proposta. E a gente lembrou dessa figura. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho. Dom Pedro II. Jesus está numa conversa com Longinos ou Longinos, aquele que espetou a lança no coração do Cristo, o soldado romano. E na obra, quando o Brasil já está às vésperas de se tornar uma república, ele está lá fragilizado e Jesus vai conversar com Longinos. Longinos diz, mestre, desde aquela época no Calvário eu não te conhecia, e desde lá até aqui eu tento me redimir em diversas encarnações. Jesus, vendo a sinceridade do apóstolo, ele diz, meu filho, vai reencarnar na terra então. Se você for bem sucedido, essa será a tua última missão nessas terras. Então tu vai reencarnar. Ele reencarna como Dom Pedro II. E traz essa mensagem. Jesus falando para Longinos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras um peso maior que o de algemas dos forçados. Olha o que ele está dizendo aqui aos líderes espíritas.
presidente de casa espírita, se você é convidado a assumir isso, gente, não é prêmio. Nem dívida. É oportunidade de redenção. Se você entende o teu compromisso diante da tarefa de comunicador, poder falar um momento assim, gente, a gente treme. Treme. Sabe por quê? Porque se o objetivo fosse só divulgar por divulgar, trazer o espiritismo, Jesus mandava reencarnar em cada cidade principal, Chico Xavier, um Divaldo, um Zé Arigó e um Mendes. Um Mendes que quer dizer como veículo de comunicação, né? E vamos divulgar o espiritismo. Quer maior divulgação que essa? Por que eles não fazem isso? Porque não é divulgar por divulgar. Tem que botar no contexto a maturidade psicológica das pessoas. Porque divulgação por divulgação não muda caracteres da alma. Não muda a condição moral. Depende da maturidade psicológica daquele que recebe a informação. Por isso que está lá no livro Boa Nova, Zebedeu, a conversa de Jesus com Zebedeu, a proposta do Evangelho não é de número, é de coração. É para o teu coração. Então, quando tu assume a direção da área de comunicação, tem que pensar a primeira coisa, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Qual é a lição? Eu não estou aqui para me aparecer. Estou aqui para me aparecer, mostrar que eu sei mais e coordenar. Botar no trabalho espírita as minhas insatisfações do meu trabalho lá fora que eu quero trazer, porque lá eu não consigo ser gerente, aqui eu sou diretor. Botar pezinho no chão e refletir. Se divulgação só por divulgar funcionasse, todo mundo sabe que cigarro faz mal, né? Como é que tem médico que fuma? Ele sabe que faz mal. Mas o que é a estrutura psicológica da pessoa que não encontra eco. Então, reflitamos sobre isso, tá, gente? Isso aqui daria uma palestra, mas a gente tem que correr. Para finalizar, a terceira ação, ação para espiritizar. Realizar ações para aprofundar nas bases da doutrina espírita, aproximando cada vez mais o movimento da doutrina. Uma coisa é o movimento espírita, né? O nosso trabalho de desenvolvimento organizacional, administrativo, de unificação. Só que muitas vezes o movimento ele não está bem afinado, o diapasão não está bem afinado com os aspectos doutrinários. Com as cordas do coração, exatamente. Então a proposta é isso, é unir. E nós aqui da nossa federativa, porque nós somos a FERGS, temos alguns recursos para que isso seja alcançado. E nosso convite é estudá-los. A Beth trouxe na abertura a frase de Bezerra. Finalizando, reflitamos que sem comunicação não teremos caminhos. Teremos caminho. Vamos dizer mais, aproveitando a frase de Bezerra. Sem comunicação, a comunicação é um aspecto básico da vida humana, né? Sem comunicação você não vive. Você morre. Até para fazer o autoconhecimento é necessário comunicação. Você comunicar ego e self. Você faz pergunta para você mesmo, né? A comunicação. É muito complexo isso, gente. Requer estudo. Aqui é um convite, uma sensibilização, né? Sem comunicação nós vamos sofrer profundamente. Você vai sofrer. E ninguém gosta de sofrer. Por que a gente diz isso? No livro Leis Morais e Saúde Mental, o Sérgio Lopes estuda essa questão de Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? Resposta. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Você só sofre quando você se afasta da lei de Deus. Um dia, conversando com a Natália, ela fazia faculdade de Direito, ela me diz assim, Gui, sabe qual é o conceito de liberdade? A gente acha que liberdade é poder fazer tudo, né? Eu disse, não. Liberdade é aquele que vive dentro das leis. Quando você transgride a lei e ultrapassa o limite, a tua liberdade é cassada. Liberdade é viver dentro da lei. Se eu não respeitar a lei da gravidade, eu vou quebrar a perna caindo de um prédio. Ou a vida.
minha liberdade foi cassada, eu ficar numa cama lá com a perna entravada. Só que então, nós temos a apresentação das 12 leis morais. Eu gosto de dizer, quando você está em sofrimento, pode tirar uma cópia disso aqui e coloca na tua geladeira. Na parte de fora, né? Coloca no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa. E daí você olha assim, ó, quando você está em sofrimento, qual dessas 12 leis eu não estou cumprindo? Se tu está sofrendo é porque em alguma delas você está pecando. Ou gabaritar, diz o Gabi. É possível você desempenhar qualquer dessas leis morais sem comunicação? Lei de adoração, lá no Evangelho, as preces inteligíveis. Até para orar tem que saber se comunicar, senão os espíritos não entendem. Entendem, porque é por sentimento, né? Mas num grupo geral, se você faz uma prece e não tem, a pessoa não entende. Vamos ver as outras leis. Lei de adoração, lei de trabalho. É possível trabalhar sem comunicação? É possível se reproduzir sem comunicação? Lei de conservação. Se a gente vai falar em preservação do suicídio, né? Na verdade, combate ao suicídio. Você vai combater uma coisa, vai prevenir como? Com informação. Previne Zika vírus como? Com informação. Destruição. As campanhas que a gente tem, vamos falar lá do André Trigueiro, que vai estar no 9º Congresso. Trazendo afinidade, né? Afinando a lei de destruição com a nossa realidade. Lei de sociedade, lei de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Não tem como a gente cumprir qualquer uma dessas leis sem comunicação. Então, se você não se comunicar, alguma dessas leis não vai estar sendo cumprida. E vai gerar o quê? Sofrimento. Buscar, então, afinidade, se afinar profundamente com os aspectos da comunicação, questões técnicas, ético-doutrinárias, é fundamental para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida. Então a gente está falando para espírito. Na obra O Código do Monte, Sérgio traz na sua escalada do monte, comparando onde Jesus sobe para falar as bem-aventuranças como local ideal de elevação espiritual, faz a proposta da nossa escalada e os centros de força correspondente em ordem a cada bem-aventurança, para a gente desenvolver a humildade, a resignação, a mansuetude, a fé, o perdão, a espontaneidade, o altruísmo e a caridade. Olha as ferramentas que a gente tem para buscar esse autoencontro e espiritizar o nosso movimento espírita. Espiritualizar, né? Nosso movimento espírita. Espiritualidade nas relações, para viver e conviver em paz. Que inspiração esse título, gente. Inspiração do alto. Seu Jason, livro, tem que deixar o livrinho aqui, companheiro. Jason, é mais um. Educação dos sentimentos e o caminho das virtudes. Mais uma coisa que a gente compartilha o coração de todos. Amigos, temos que retomar essas campanhas. Mas nas nossas células primeiras, formar grupos de estudo dessas obras. Grupo de verão, gente. Os grupos de verão de janeiro, que o trabalho reduz na casa, daí tem casas que param o estudo, mas tem trabalhador que não vai tirar férias e fica ali. Quem sabe tu propõe a desenvolver o estudo dessa obra, o manuseio dela em palestras, em seminários, em eventos, para a gente conquistar essa meta de qualificar, humanizar e espiritizar. Fica a dica. E, quando nós vamos falando em estilo de comunicação, na revista Reencarnação, sobre sustentabilidade, o Gabriel e a Beth escrevem um artigo que fala dos 5 pilares, e eles trazem as referências da diferença entre debate e diálogo. Para a gente entender, né, o estilo da comunicação que nós fazemos. O debate é ter um ponto de vista fixo e tentar convencer os outros de que se está certo. O debate costuma resultar em radicalização das opiniões existentes e resistir a mudanças. É a função muito do político. Você tem o objetivo de convencer, essa é a linha, aqui eu trabalho e não cedo.
Um aspecto mais egóico, mais orgulhoso. Não está aberto para mudanças, você se fecha. Esse é um estilo de comunicação, do debate. A gente pode confundir um pouco com discussão, mas acredito que à tarde os meninos vão trabalhar esses aspectos mais profundos. E o diálogo, que dá o nome do diálogo espírita, tem o objetivo de abordar uma questão com a mente aberta, tendo em vista compreender o ponto de vista dos outros e talvez criar uma nova perspectiva. O diálogo conduz ao compromisso e ao desejo de mudar. Ela é holocentrada. Ela busca o envolvimento de todos. Enquanto uma é o eu, essa é o nós. O nós keep. Não é mais eu keep. É nós keep. É o nós. Vamos fazer. Nós vamos desempenhar a tarefa. Não é o meu trabalho, não é o meu departamento, não é o meu jornal. É o nosso. E por isso, nesse formato, o Alírio, no livro Essência da Comunicação, ele traz também essa grade para a gente entender um pouquinho mais sobre isto, essas questões. Nós temos o estilo proativo é holocentrada, é essa proposta através do diálogo. O estilo reativo e o passivo, ele já é egocentrada. Vamos entender como. O objetivo da comunicação proativa, produzir um consenso, compreensão de si e dos outros. Então, equipe, né? Envolvendo que todos possam construir, não quer dizer que você vai aceitar todas as ideias, mas você se propõe a ouvir todas as ideias e respeitá-las. O reativo, provar quem está certo ou errado, vencer levando a outro desistir. Se você está numa equipe em que as pessoas possam ter mais conhecimento técnico que você, como é que você vai transmitir esse conhecimento técnico para alguém sem ser assim esse objeto de convencimento ou de arrogância? De eu sei mais que tu. Qual é o sentimento que está por trás disso? Vamos olhar lá para o coração. Qual é o sentimento que está aí? É amor, é humildade, é caridade? Né? E o passivo tem o objetivo de evitar conflitos, desistindo de opinar ou mudando de assunto. Sou capaz de dizer que esse é o pior de todos. Esse é o omisso. Que com medo de se comprometer e de se posicionar, ele fica quieto e aceita tudo. Vai criar doença para o coração. Porque quando uma coisa é dirigida para ti te desconforta, ela gera sentimento. Não que tu tenha que reagir na hora, e às vezes a metamensagem, que é a mensagem corporal, se a gente tiver o estilo de Jesus, quantas vezes Jesus deu a melhor resposta sem falar nada? Ele, em silêncio, é a melhor resposta de todas. A mensagem que ele transmite. Emmanuel fala que ainda hoje na espiritualidade ele estuda o Evangelho com espíritos de alta hierarquia espiritual. Ele se acha um crocodilo perto deles. Emmanuel. Então, quantos pontos do Evangelho, Jesus como emissor, ele mandou um código para a gente. O código de mensagem e de metamensagem. Até hoje, nós como os receptores estamos tentando decodificá-la. Quantas encarnações? Emmanuel continua também. Então, né, o processo. E aqui fica de evitar conflitos e desistir de opinar. Então, buscar a forma de se posicionar, mas de uma forma fraterna. Tentar dar o feedback de uma forma proativa, não se omitindo. Dizer, olha, não gostei, te amo. A gente, na construção do evento, foi assim, algumas coisas a gente não concordava. E às vezes te dava uma coisa ruim dentro. Eles não estão enxergando isso. Aí tu fica, mas como é que tu vai dar um feedback proativo e não reativo? Daí vem de educação. Social e espiritual. A forma do proativo é o diálogo, do reativo é o debate e do passivo é a fuga. Para evitar, sabe que o filho está fumando maconha, mas deixa, é uma maconhazinha. É só maconha. Não, daí para ti não dar aquela crise que vai ter que gerar, tu faz vista grossa. Não estou vendo. Daí vai passar para cocaína, para o crack, daí começa a roubar coisas em casa, fica insuportável, daí tu tem que agir. Tu podia ter antecipado isso. E ter acabado no começo. Só que ele teve uma comunicação. Oi? Exatamente. Né? Molhar a chupetinha do bebê no vinho, em festa de 1 ano, ou de cerveja.
A gente sabendo de encarnação, isso é um gatilho, né, gente? Isso é recordações de um passado, entre outras, né? Físicas, biológicas, enfim. O tom do proativo é amoroso, é produtivo, focando a solução do problema. Às vezes tem que ser austero, mas nem por isso deixa de ser amoroso. Às vezes tem que ser firme. Vamos ver Paulo e ver Emmanuel. Às vezes tu é firme, Jesus é firme, mas não deixa de ser amoroso. Sem raiva. Até um pouco com raiva, sem cólera. Tom do reativo, ele é duro, tentando persuadir com comentários que ferem o outro. Não é só ser contra, tu quer machucar. Tu quer pegar naquele ponto fraco, daí a pessoa sai chateada. Produz irritação e raiva. E o passivo é repressão da tensão, fingindo que está tudo bem. A casa espírita virou de pernas para o ar. Não, mas os espíritos estão conosco, e a coisa tal, e tu fica e vamos indo. Daí a casa fecha. Ou vira outra coisa que a gente sabe lá o que definir como. Então é se posicionar assim. Não, seja o seu sim, sim, um não, não. Monta no cavalo e não desce. Mas não seja orgulhoso de reconhecer que está errado e voltar atrás. Para a gente terminando então, o estilo do motivos de ouvir do proativo, perceber o que há de bom e útil no que cada um pensa sobre o assunto, não quer dizer que vai concordar, mas ouvir a todos. O reativo, saber o que o outro pensa para atacar e defender-se das informações ouvidas. A pessoa já vai armada para uma reunião, cheia de pedra no bolso, só querendo pegar o que os outros vão falar para poder depois ofender, jogar na cara. E o passivo não existe, pois a fuga da realidade pela autoanulação, né? Destrutividade na comunicação proativa não há, pois busca minimizar palavras que possam ferir o outro. Você vai dar uma notícia negativa, vai dar um feedback corretivo na pessoa, é tentar a forma mais amorosa possível para desenvolver essa comunicação. Reativo, como o objetivo é vencer o outro, comentários destrutivos são vistos como legítimos. O pessoal joga na cara. Às vezes está construindo um programa de TV, dá dois companheiros, só que não sabe da linguagem técnica. Daí tu diz uma coisa, daí tem alguém que tem conhecimento técnico e joga, vocês não sabem disso, começa até a falar, mostrando que sabe. Tu pode ensinar sem ser arrogante, descendo do pedestal da vaidade. Né? A minha comunicação agora está sendo proativa ou reativa? Ou passiva? Passiva eu não estou sendo. Assuntos que causam conflitos são evitados para fingir que não haja divergências. E a atitude diante da diferença. As diferenças são tratadas com respeito e apreciadas. Vamos ver lá no nosso lar, o governador de nosso lar, quando ele queria acabar com aquelas comilanças que tinha em nosso lar, para implantar o método da respiração, né? Da alimentação por respiração. Demorou 30 anos. Entre aspas, uma rebelião em nosso lar. Teve. O trabalho parou, fechou portas, parou atendimento, quase foi invadido. Ele parou o trabalho. Na casa espírita, às vezes é assim, tá? A coisa tomou uma forma, gente, suspende essa atividade. Senão vai comprometer o trabalho. Mas narra no livro, estudem o perfil da liderança do governador de nosso lar. Ele ouvia todos. Os mais exaltados mandavam relatórios, ele analisava um por um com carinho e dava resposta para todos. Demorou 30 anos para a causa, mas ele conquistou. Respeitava as diferenças, eram apreciadas, mas quando é uma coisa que está fora do objetivo, você corrige, né? Reativo, as diferenças dividem, levando à desavença. E o passivo, as diferenças produzem alienação, pois discordar causaria conflito. Livro Paulo Estevão, nessa poesia que Emmanuel trouxe. Às vezes, para você viver com Deus, você vai ficar sendo desentendido pelo mundo inteiro. Platão, perguntaram para Platão, como é que tu e Aristóteles são tão amigos? Como é que vocês brigam tanto? Discordam tanto? Se vocês são tão amigos, nessa coisa de política, meu amigo, daí para não perder a amizade, eu não falo, e daí eu trabalho de estrambelho.
Ele diz assim, porque antes de eu ser amigo dele, eu sou amigo da verdade. Me desculpa, querido, eu te amo, eu gosto de ti, mas a forma que tá não tá legal. É ou não é? É, né? Que bom, não tô falando coisa errada. Vamos encerrar então, gente. Desculpa o atrasado da hora. A Beth me avisou que ia passar do tempo. Pelo número de slides. Então, pessoal, a gente já recebeu esse convite aqui. Todos nós recebemos. Todos nós estamos engajados nesta caravana. Vinde a mim, ele falou. Jesus falou para Pedro e André. E eu vos farei pescadores de homens. Essa é a nossa tarefa. Certo, pessoal? Trabalhe na comunicação. Porque você vai sangrar, você vai chorar, você vai suar. Mas essas alegrias para o coração, tenho certeza que nós teremos se a gente for fiel até o fim. Jesus nos abençoe, um beijo no coração de vocês e avante, seareiros do Cristo.